Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo de Geometria Analítica e Álgebra Linear com o uso do GeoGebra. Nesse vídeo eu pretendo abordar o assunto de planos e retas no R3 e no final do vídeo resolver um exercício, ter aquela visualização geométrica no GeoGebra, que é bastante importante, né? Já que planos e retas é um assunto que o aluno pode ter dificuldade de visualizar, né? E assim como nos outros vídeos, para a gente não ir direto para o exercício ou para a parte do software, eu vou dar uma introduzida nesse assunto de planos e retas no R3, até para a gente saber mais ou menos com o que a gente está trabalhando. Primeiramente, né, é interessante a gente pensar não só em planos e retas, como diversas figuras no R3, como um conjunto de pontos, né? Que vão satisfazer uma equação ou mais, né? Por exemplo, você tem uma reta com equações paramétricas, né? X igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa, z igual a alguma coisa. Se as coordenadas de um ponto satisfazer essas equações, você tem que esse ponto pertence a essa reta. E a mesma coisa com o plano, né? Você tem a equação geral do plano. Se as coordenadas de um ponto satisfaz aquela equação do plano, aquele ponto pertence ao plano. Então é uma coisa bem fácil, introdutória. E começando a falar de retas, as retas, quando você está analisando duas retas, né, elas podem ser paralelas, ou seja, mesma direção, concorrentes, ou seja, elas não têm a mesma direção e se intersectam, né, ou reversas, né, quando elas não são nem paralelas nem concorrentes. Ou seja, essa ideia de reversas aqui, no R2, por exemplo, né, muitas pessoas dizem que duas retas paralelas, quer dizer, se duas retas não se intersectam, elas já são paralelas. Isso no R3 está errado, né? Na verdade, isso é uma avaliação que é correta apenas no R2, né? E pensando de maneira intuitiva numa reta, né? Se você pensar de maneira inicial como que você poderia descrever uma reta, você pode pensar que você precisa de uma localização e de uma direção, né? Você não precisa só de uma direção, porque existem retas paralelas, né? Isso é óbvio. E assim como no R2, no espaço, né, no R3, você com dois pontos você já consegue definir uma reta no R3, né? Mas a gente costuma dizer, né, que uma reta ela pode ser descrita por um ponto e um vetor paralelo a ela, né? Porque aí você, de qualquer maneira, se você tem dois pontos, né, o que você iria fazer? Você iria criar um vetor e como você tem um ponto, aí você teria um vetor e um ponto dessa reta. Então, daria no mesmo lugar. Então, assim, como que ficaria, né? Uma reta R, x, y, z é um ponto qualquer dessa reta. E aqui x0, y0, z0 é um ponto que você coletou dessa reta, você tem que ter esse ponto. E aqui a B e C é o vetor diretor dessa reta. Já para começar, você tem infinitos pontos e infinitos vetores diretores. Então, essa equação aqui, a equação paramétrica, elas não são únicas para uma mesma reta. Para uma mesma reta, você pode ter infinitas equações paramétricas, por exemplo, porque você tem infinitos vetores diretores e infinitos pontos. Mas isso só é confuso no início, depois que você entende que qual vetor diretor eu posso ter desse vetor diretor que eu coletei? É um múltiplo dele. E o ponto, você pode coletar qualquer ponto da reta e colocar aqui, que isso vai dar certo, né? Então, a gente pode visualizar isso no GeoGebra também, na questão da direção, né? Que, por exemplo, coletando um ponto A aqui qualquer, né? Espaço. Você tem um ponto, você tem uma localização. E eu estou definindo a direção, ou seja, aqui você tem várias retas aqui, né? Eu estou desenhando. Mas eu posso colocar uma reta aqui, ó, desenhar outra reta aqui, ó. Então, é mais ou menos isso, né? Você tem uma localização e você tem uma direção. Basicamente, você tem uma reta, falando a grosso modo, né? De maneira bem intuitiva. E aqui, né, a gente consegue ver o exemplo de duas retas que não se intersectam e não são paralelas, né? Retas reversas.
como eu tinha dito. Sobre planos, né? Já para pegar um link com retas, né? Intersecção de planos é uma reta. E um plano, ele pode ser descrito por um ponto e por um vetor perpendicular, né? Então aqui você vê pela equação do plano, né? Ax mais by mais cz mais d igual a zero. Esse d aqui vai ser uma constante, né? E é exatamente por causa desse d aqui, né? Que se você tiver apenas o vetor perpendicular, você não consegue definir, né? Enfim, você pode ter o mesmo a, b e c, que são as coordenadas do vetor perpendicular, mas aí você com um d diferente, você já tem uma equação de plano diferente. E por que isso acontece, né? A gente pode ver aqui no GeoGebra. Então, observando, por exemplo, esses dois planos aqui. Eles possuem o mesmo vetor perpendicular, né? A gente vê pela equação aqui, ó, quem é a, b e c é 1, 1, 1, respectivamente, né? Então, eles têm o mesmo vetor perpendicular, mas repara que por causa do d aqui, eles são diferentes, né? Então, são planos diferentes. Por que isso, né? Porque a gente, né, pensando assim, vamos supor que a gente quisesse descobrir qual era esse plano, né? A gente descobriu o mesmo vetor perpendicular, mas aí descobriu um ponto diferente, né? Um ponto de referência. Então, por causa desse ponto, a gente aplicou e acabou que a constante deu 1 e nesse aqui deu 3, né? E assim, é interessante saber, né, por que quando você dá um vetor perpendicular, você já consegue definir as direções de um plano, né? Um plano que tem duas dimensões, né? Ou seja, você pode pensar de maneira intuitiva que você precisa de duas direções. A questão é que quando você dá a direção perpendicular, automaticamente você já tem as outras duas direções que são perpendiculares a essa. Isso na álgebra linear, né, fica bastante claro com subespaço, né? Você tem um subespaço que é perpendicular ao outro, mas enfim. Não vou me aprofundar nisso nesse vídeo, mas é basicamente isso, né? As duas direções do plano são definidas quando você define a direção perpendicular. Então é por isso que é tão fácil você definir a equação do plano por meio da direção perpendicular. Você só precisa dela e de um ponto. Então, voltando aqui, né? A equação vai ficar dessa forma. E aqui eu coloquei algumas situações, né, que você pode descobrir a equação do plano. Quando você tem três pontos não colineares, né, ou seja, que eles não pertencem à mesma reta, um ponto e um vetor perpendicular, que foi o caso citado, dois vetores não múltiplos e um ponto, porque se você tem dois vetores múltiplos, você não vai ter a informação das duas direções. Repara, tudo é conectado, sabe? É tudo no sentido de que você vai definir duas direções e uma localização para definir um plano. Ou você pode ter dois pontos e um vetor, né? Então, você tendo dois pontos e um vetor, você consegue criar outro vetor, e aí você já vai ter um ponto, né? Então, você vai entrar nesse caso aqui de dois vetores e um ponto. E a gente pode visualizar no GeoGebra também, excluindo tudo isso aqui. Por exemplo, né? Se a gente tentar aqui ver a intersecção desses dois planos aqui, nem aparece nada, né? Porque não existe, né? Então, vamos excluir um deles e agora vamos criar outro plano aqui, por exemplo, 2x mais y menos z é igual a zero. Repara, né? Esse plano aqui tem intersecção, né? Visualmente a gente já consegue observar isso. Colocando aqui, ó, a gente vai obter não só a informação da intersecção, como ele dá a reta, né? A gente pode apagar o plano aqui, ó. A gente tem a reta intersecção desses dois planos, né? E aqui ele dá a equação na forma inicial que a gente viu, né? A gente pode voltar aqui, ele deu a equação dessa forma aqui, né? E, inclusive, a gente pode fazer coisas interessantes, né? Por exemplo, se aparece uma questão do tipo... Vamos definir uma reta aqui. Reta que passa pelo ponto
2, 1, 3, pegar uma reta qualquer aqui, e 1, 1, né? Repara que esse plano e essa reta se intersectam em um ponto único, né? Como que você descobre isso? Como que você descobre qual é esse ponto que eles se intersectam? Basta você jogar e manipular essas equações, né? Então, a gente pode vir aqui, ó. Olha só, a gente tem essa informação aqui e vamos fazer a equação paramétrica da reta. Então, aqui a gente vai colocar plano, a gente tem essa informação. E agora, da reta, a gente vai ter as seguintes informações. Ó, fazendo a equação paramétrica, a primeira coordenada x, né, vai ser 2, eu vou colocar t, né, que ele colocou lambda, menos t, né, porque a primeira coordenada aqui do vetor diretor da reta é menos 1. Então, beleza, 2 menos t. Então, aqui x é igual a 2 menos t. Aí nós vamos ter y é igual. Vendo aqui vai ser 1 apenas, né? E z vai ser igual a 3 menos 2t. Show de bola aqui, ó. Conseguimos organizar tudo. E agora, basta fazer o quê? Basta substituir, né, valores de x, y e z nessa equação do plano. E por quê? Né? Qual é a ideia? Esse ponto ele satisfaz tanto essa equação paramétrica quanto a equação do plano. Então, se você substitui, né, você coloca no lugar do x 2 menos t, vou colocar entre parênteses para ficar bem claro. Aí você substitui também o y, que é 1, e você substitui também o z, que é 3 menos 2t, mais 1 é igual a 0. Então, aqui você vai obter o quê, né? Você vai obter 7, somei todos os valores, né? 2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 1, 7. E aqui menos 3t é igual a 0. Nós vamos encontrar, né, que t é igual a 7 sobre 3. E agora a gente substitui ali na equação paramétrica da reta. Podemos fazer isso. Então, x... Então, aqui a gente já vai definir as coordenadas, né? Então, coordenadas do ponto. Então, beleza. X vai ser igual a 2 menos 7 sobre 3. Que vai ser igual, fazendo rápido aqui, ó, 6 sobre 3 menos 7 sobre 3, que é igual a menos 1 sobre 3. Y vai ser igual a 1 e z vai ser igual a 3 menos 14 sobre 3, né? Que vai ser igual a 9 menos 14 sobre 3. 9 sobre 3, né? Claro. Que vai ser igual a menos 5 sobre 3, né? Beleza, então a gente encontrou um ponto aqui cujas coordenadas são P, né, é igual a menos 1/3, 1 e menos 5/3. Dá aquela separada. E agora a gente pode conferir lá no GeoGebra menos 1/3, 1 e menos 5/3. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1/3, 1, menos 5/3. E a gente vê que é a intersecção. Ah, mas a gente tem que ficar vendo isso, né? Não, você pode conferir aqui, ó, colocando intersecção do plano com a reta F. E é exatamente aqui, ó, o ponto B que a gente encontrou. Então, é uma coisa básica que você pode treinar, né? Enfim, você vai basicamente manipular equações para chegar nesse resultado. Então, arrastando isso aqui para o lado, acho que a gente já pode partir para a questão. Né? Que é uma questão que vai envolver bastante isso, né? Então, vamos lá. A questão é a seguinte, é uma questão de prova, né?
prova da UFS, do professor Etereldes. E eu achei uma questão bem interessante, né, porque envolve bastante uma visualização geométrica, principalmente no final, quando você completa ela. Então, primeiramente, né, encontre uma equação para o plano π, vou considerar π, passando pelo ponto 1, menos 1, 2, e que contém a intersecção dos planos x mais e menos 1 é igual a 0 e 2x menos y mais 2e é igual a 0. Então, primeiramente, a gente vai ter que descobrir qual é essa reta intersecção desses planos, né? Então você tem aqui x mais e menos 1 é igual a 0. Então, temos também 2x menos y mais 2e é igual a 0. E a reta intersecção desses planos, como é que a gente descobre? Ué, a gente basta manipular essas duas equações aqui, né? A gente tem essa informação e tem essa informação. A gente tem que a reta intersecção é uma reta tal que ela satisfaz essas duas equações aqui, né? Porque essa reta ela pertence tanto a esse plano aqui, tanto a esse plano aqui de baixo. Então, o que vai acontecer aqui, né? O que vai acontecer é que a gente podemos fazer o seguinte, né? Podemos somar a primeira equação vezes menos 2, e aí a gente vai cancelar, né, o menos esse 2x e esse 2e, né, vai ficar menos 2x e menos 2e, e aqui, como está menos 2, vai ficar mais 2, então a gente vai ter menos y mais 2 é igual a 0. A gente vai ter que y é igual a 2, né? Passando o 2 vai ficar menos 2. Então, y já é igual a 2. Bom, se y é igual a 2, podemos usar tanto a primeira quanto a segunda equação para descobrir a relação entre x e z, né? O que acontece? Um desses valores vai ter que ser um escalar variável, né? Vai ser o nosso parâmetro t. Então, primeiramente, aqui, ó. A gente pode destacar aqui, ó. Já temos o valor de y, né? agora eu vou colocar esse parâmetro t como sendo z. É só uma escolha, tá? E aí a gente vai ter que x vai ser igual a 1 menos t. Então, espera aí, a gente acabou de descobrir a equação paramétrica da reta, né? A gente acabou de descobrir a equação paramétrica da reta. E por que eu estava querendo descobrir essa reta? Porque repara que se eu descubro uma reta, eu descubro um vetor diretor dessa reta. Se eu descubro um vetor diretor dessa reta, eu descubro uma... eu tenho um vetor que é paralelo a esse plano. Então, e além disso, né, nessa reta aqui, eu vou ter um ponto. Eu consigo descobrir um ponto. Assumindo o quê? Assumindo um valor de t. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, né, para t igual a 0, eu vou ter o ponto P igual a 1, vai ser, o x vai ser 1, o y sempre é 2, né? E o z vai ser 0. Então, para t igual a 0, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Então, beleza. Eu tenho esse ponto aqui. Então, show. O que nós temos aqui? Nós temos o ponto 1, menos 1, 2, e o ponto 1, 2, 0. E nós temos o vetor diretor, né, da reta, que é um vetor paralelo ao plano, que é o vetor menos 1, 0 e 1. Por que 0 no y? Porque aqui repara, ó, que está multiplicado por 0, né? O t está multiplicado por 0, por isso que não tem t aqui. Então, nós temos essas duas informações aqui. E se a gente voltar lá, a gente sabe que essa é uma das situações que a gente consegue descobrir, né? Se a gente tiver dois vetores em um ponto. Então, dois pontos em um vetor nesse caso, né? A gente vai formar dois vetores e vai ter um ponto. Então, voltando lá, a gente vai fazer o quê? Com esses dois pontos aqui,
vamos formar um vetor, né? Então, aqui a gente vai formar o vetor 0. Vou pegar o vetor que parte desse ponto e vai até esse, né? Então, são essas coordenadas menos essa, né? 0, 3, menos 2. E, ou seja, a gente tem esses dois vetores aqui. Temos este vetor aqui. Temos este vetor aqui. E aqui, né? A gente vai precisar desse ponto aqui no final. Então, eu vou colocar que a gente tem esse ponto aqui, que eu acredito que ele é o mais simplesinho, né? 1, 2, 0. Então, beleza. É essa aí a informação que a gente tem. Então, e agora? A gente tem um ponto e tem dois vetores paralelos a esse plano. E a gente precisa de um ponto e de um vetor perpendicular, né? Então, a gente agora vai, a partir desses dois vetores, que não são paralelos, definir um vetor perpendicular a eles dois, né? Na verdade, definir um conjunto de vetores perpendiculares a eles dois, que é um conjunto de vetores perpendiculares ao plano. E por que um conjunto? Porque, na verdade, você tem infinitos vetores que vão ser perpendiculares ao plano, né? Porque se você tem um vetor perpendicular ao plano, o múltiplo dele também vai ser, né? Você multiplicar um vetor por um escalar, você não muda a direção dele. E por que é importante que eles não sejam paralelos? Porque olha só o que acontece aqui. A gente pode visualizar muito bem aqui no GeoGebra. Esse plano x mais y mais z. E aqui eu tenho dois vetores, o vetor u e o vetor v. Esses dois vetores eles são múltiplos, são paralelos e pertencem a esse plano. E aqui a gente consegue coletar um vetor w, tal que w é perpendicular a esses dois vetores, e mesmo assim ele pertence ao plano. E isso aqui é tudo que a gente não quer, né? A gente quer um vetor perpendicular ao plano, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Se aqueles dois vetores que a gente tem aqui fossem múltiplos, que não é o caso, a gente não poderia coletar esse vetor perpendicular ao plano, né? E, consequentemente, perpendicular a qualquer vetor que seja paralelo ao plano. E aqui, o que acontece? A gente tem que montar essa matriz, né? Por isso que é importante entender de matrizes. A gente monta essa matriz aqui, cujo a gente vai montar as duas matrizes e então o que a gente faz, né? A gente vai montar esse sistema linear homogêneo, né? E é por isso que é importante entender de operações de matrizes, inclusive de produto escalar, para entender o que está acontecendo aqui, né? Então essa matriz aqui, a primeira linha é o primeiro vetor que eu peguei, a segunda linha o segundo vetor, e aqui a gente tem o vetor x, né? Que é o vetor perpendicular ao plano. E o que acontece aqui, né? A gente tem que saber que o produto escalar entre dois vetores, se ele dá igual a zero, os vetores são perpendiculares. E numa multiplicação de matrizes, quando eu tenho uma multiplicação desse tipo, o que eu tenho? Eu tenho o escalar x1 vezes a primeira coluna, mais o escalar x2 vezes a segunda coluna, mais o escalar x3 vezes a terceira coluna dessa matriz aqui, que vai ser igual a matriz nula, né? Que é igual a 0, 0. E aqui, né, de maneira sutil, eu estou tendo produto escalar aqui, né? Ó, eu estou tendo... Qual é o produto escalar que está acontecendo aqui? Ó, primeira coordenada desse vetor perpendicular vezes a primeira coordenada do primeiro vetor, segunda vezes a segunda, terceiro vezes a terceira. Isso tudo somado é igual a zero. A mesma coisa com o segundo vetor. Ou seja, eu tenho um produto escalar aqui, né? Então, sabendo disso, né, sabendo que eu tenho um produto escalar aqui, eu vou apagar essa parte aqui e eu nem vou precisar escalonar essa matriz, não. Eu posso colocar direto, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui... primeiramente, eu vou ter que definir um valor variável, né? Porque, como eu disse, eu vou ter um conjunto de vetores, eu vou ter uma variável livre. Até porque aqui eu tenho um sistema cuja matriz tem duas linhas, né? Ou seja, tem duas equações e três variáveis, ou seja, eu vou ter uma variável livre. Então, eu já vou definir ela, eu vou colocar z igual a a, z igual a a, e aqui eu já vou ter... Eu vou colocar isso aqui para baixo para ficar melhor para visualizar.
y vai ser igual a 2/3 de A e x vai ser igual, vai dar A também, né? Então, eu vou ter um vetor V, e esse vetor V vai ser do tipo A, 2/3 de A e A. Tudo correto? E a gente pode, né, colocar A vezes 1, 2/3 e 1. Ou seja, já achamos aqui um conjunto de vetores que são perpendiculares ao plano. E, para não trabalhar com 2/3, que é um número feio, a gente pode multiplicar isso aqui por 3, né? Porque isso aqui vai satisfazer, então. Vai satisfazer do mesmo jeito ele ser perpendicular ao plano, não. Porque, por exemplo, o vetor 1, 2/3 e 1 é perpendicular ao plano. O vetor 3, 2 e 3 também é. Então, eu vou coletar o vetor V', que vai ser igual a 3, 2, 3. Eu quero esse vetor aqui porque ele é melhor para trabalhar, né? Então, vou marcar esse vetor aqui. A gente obteve o vetor perpendicular ao plano, né? E agora é só a gente jogar na equação do plano, né? Então, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter 3x mais 2y mais 3z mais d é igual a 0. D é aquela constante que a gente vai descobrir. E como que a gente descobre ela? A gente tem um ponto, então é só aplicar. Se esse ponto pertence ao plano, quer dizer que ele satisfaz essa equação, então basta aplicarmos, né? 1, 2 e 0. Ou seja, vamos substituir, vai ficar 3 mais 4 mais d, né? Vou colocar o mais 0 aqui do z também, é igual a 0, d igual a menos 7. Então, a gente já tem a equação do plano. A equação do plano vai ser 3x mais 2y mais 3z menos 7 é igual a 0. Perfeito. Aqui está a equação geral do plano. Então, agora partindo para a segunda parte da questão, né, ele diz o seguinte, né, para cada ponto P igual a x, y, z pertencente ao R3, determine o ponto Q pertencente a π, tal que o vetor QP seja paralelo ao eixo x. Então, beleza. Primeiramente, a nossa resposta vai ser, entre aspas, generalizada, né? Porque ele dá um ponto P generalizado. E eu já vou considerar P igual a B e C só por questões de facilidade de trabalhar, de costume. Mas, enfim, você poderia deixar x, y, z. E ele diz que o vetor QP, ou seja, P menos Q, tem que ser paralelo ao eixo x. Para ser paralelo ao eixo x, você não pode ter coordenadas y e z diferentes de 0. Né? Então, você vai ter que ter algum valor aqui no x, né? Algum alfa. Vou botar aqui alfa pertencente aos reais. Então, você vai ter que ter um vetor P menos Q dessa forma aqui, para que ele seja paralelo ao eixo x. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente, com as informações que a gente tem da equação geral do plano, e com essa informação aqui de que P menos Q deve respeitar esse formato de vetor, né? Alfa 0, 0, a gente vai conseguir encontrar uma relação, né? A gente vai conseguir deixar esse ponto Q, as coordenadas desse ponto Q em função de A, B e C, que é o nosso ponto P dado aqui inicialmente. Então, o que a gente vai fazer primeiramente aqui, né? A gente vai colocar o ponto Q como x, y, z. Eu já disse, né? Você poderia fazer o contrário, né? Você poderia ter colocado o ponto P como x, y, z, como ele deu no enunciado. Mas eu prefiro trabalhar assim, porque a gente vai trabalhar com a equação do plano. E aqui eu vou colocar as coordenadas de Q. Então,
na minha visão, já fica mais fácil trabalhar com Q, x, y, z. E agora, a gente vai ter o seguinte, né? A gente tem que P menos Q tem que dar isso, ou seja, a gente tem que... o do alfa, né? Se a gente colocar aqui, ó, A menos X tem que ser igual a alfa. Isso não nos dá nada, porque alfa pode ser qualquer número real, então eu nem vou colocar isso. Então a gente tem que B menos Y é igual a zero, C menos E é igual a zero. Isso aqui é interessante para a gente. E o que a gente vai ter aqui então? A gente conclui, né, que Y é igual a B, muito importante, e que Z é igual a C. Então, agora basta a gente usar a equação do plano para a gente finalizar essa relação aqui. Ó. Então, a gente descobriu isso aqui. Usando a equação do plano agora, a gente vai conseguir, né, estender e encontrar também x. Né? Então, a gente tem que 3x mais 2b mais 3c menos 7 é igual a zero. A gente tem que 3x é igual a menos 2b menos 3c mais 7. A gente tem que x é igual a menos 2/3 de b menos c mais 7 sobre 3. Então, encontramos aqui uma relação para x, né? E, enfim, a gente encontrou, então, o vetor completamente, né? Menos 2/3 de b, menos c, mais 7/3. Y igual a b, e aqui é igual a c. Como eu disse, né, a gente vai encontrar uma resposta generalizada, então essa aqui seria a resposta para essa questão. Mas, enfim, você chegou até aqui, né, teve todo esse trabalho, vale a pena você avaliar, você ver o que está acontecendo, né? Então, a gente pode ver isso tudo aqui no GeoGebra. Eu vou colocar todas essas informações lá e a gente vai conseguir entender bem o que está acontecendo. Então, chegando aqui no GeoGebra, né, eu coloquei todas as informações que a gente coletou lá. O plano está aqui, o ponto Q em função de B e C. Pelo que a gente coletou, o valor de A não importa, né? Apesar de alterar o ponto P, o ponto Q não vai ser afetado. E aqui a gente tem um vetor U, né? E a gente vai ter que, os nossos cálculos deram certo, se esse vetor U y e z sempre continuar zero, porque aí significa que ele está paralelo ao eixo x, e se o ponto Q não sair do plano, né? Aí a gente vai ter o que ele pediu, que é um ponto Q que está no plano e tal que satisfaz que QP é paralelo ao eixo x, né? Então a gente vai testar aqui, ó. A gente vai poder visualizar essas duas coisas. Ó. A gente vê que QP sempre está paralelo ao eixo x, né? O eixo x é o vermelho, o vetor também está em vermelho. Ó, e o ponto Q, ele sempre pertencente ao plano. É esse tipo de coisa que o GeoGebra ajuda você a visualizar, né, quando você faz uma questão dessa. Você não precisa ficar preso apenas ao cálculo ali, né? A parte puramente matemática. Você pode visualizar aqui também no software. Então aqui a gente vê que está tudo correto, né? Foi satisfeito as condições do problema. E esse vetor sempre vai ser paralelo com o ponto Q dentro desse plano. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar hoje, né? Essa questão com essa introdução de planos e retas e mostrar como é possível você visualizar tudo isso no GeoGebra, né? Conferir seus resultados até. Então é isso e até o próximo vídeo.